Imagine um mundo onde as barreiras de gênero são desafiadas e as histórias de coragem ecoam além das telas. Desde os triunfos olímpicos de Caitlyn Jenner até o impacto revolucionário de Laverne Cox em Hollywood, essas figuras transformaram não só suas próprias vidas, mas também a forma como entendemos a identidade. Ao longo deste percurso, vamos explorar desde os tapetes vermelhos do cinema até os palcos do punk rock, descobrindo as histórias de 10 celebridades que quebraram padrões e mudaram o rumo da história cultural. Prepare-se para uma jornada cheia de reinvenções, lutas e celebrações, onde cada história nos convida a enxergar o mundo com uma nova perspectiva. Número 1. Caitlyn Jenner, do ouro olímpico ao ícone trans. A vida de Caitlyn Jenner foi marcada por uma constante evolução, desde seu status como campeã olímpica até se tornar um ícone global da comunidade transgênero. Nascida como William Bruce Jenner em 1949, enfrentou desde jovem a dislexia, um transtorno que dificultava seu aprendizado. Esse obstáculo, no entanto, nunca foi uma barreira para Jenner, que encontrou no esporte uma forma de canalizar sua energia e se destacar. Embora sua carreira como jogador de futebol americano universitário tenha sido interrompida por uma lesão no joelho, esse contratempo foi o que a levou a competir no decathlon, uma das disciplinas atléticas mais exigentes. Durante 6 anos, Jenner dedicou sua vida a um treinamento rigoroso, superando a dor física e mental que acompanha um esporte tão exigente. O sacrifício deu frutos nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, onde não só conquistou a medalha de ouro, mas também estabeleceu um novo recorde mundial no decathlon, consolidando-se como um dos maiores atletas de sua geração. Essa conquista a transformou em uma figura admirada, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro. As imagens de Jenner segurando a bandeira americana após sua vitória ficaram gravadas na memória coletiva, representando o auge de sua carreira esportiva. No entanto, o sucesso no esporte foi apenas o primeiro capítulo de uma vida cheia de reinvenções. Após sua vitória olímpica, Jenner aproveitou a fama para diversificar sua carreira. Apareceu em capas de revistas prestigiadas, se aventurou no cinema e na televisão e tentou a sorte nas corridas de automóveis, mostrando sempre sua capacidade de se adaptar a novos desafios. Apesar de sua imagem pública como atleta e celebridade, a vida pessoal de Jenner era muito mais complexa. Casou-se 3 vezes e teve 6 filhos, mas foi seu casamento com Kris Jenner que a catapultou para um novo nível de fama, graças ao sucesso do reality show Keeping Up with the Kardashians, que documentava a vida do clã Kardashian-Jenner. Por mais de uma década, Jenner foi uma figura fundamental no reality, embora seu papel geralmente ficasse à sombra de Kris e de suas filhas. No entanto, a visibilidade que o programa lhe proporcionou foi crucial quando ela decidiu dar o passo mais importante de sua vida, compartilhar publicamente sua identidade como mulher transgênero. Em 2015, Caitlyn Jenner fez um anúncio que chocou o mundo, revelando sua transição de gênero. Esse momento foi histórico, não apenas pela coragem pessoal que envolvia, mas também pelo enorme impacto que teve na visibilidade das pessoas trans na mídia e na sociedade em geral. A revelação de Caitlyn foi documentada em uma entrevista com Diane Sawyer, que foi assistida por milhões de pessoas. Pouco depois, ela estrelou seu próprio reality show, Ian Kite, que detalhava a sua vida durante a transição. Esse programa foi um passo importante na representação das pessoas trans na televisão, mostrando uma mulher transgênero de forma honesta e sem filtros. Jenner rapidamente se tornou uma das pessoas trans mais famosas do planeta e sua transição foi amplamente discutida e celebrada, embora não tenha ficado isenta de críticas e controvérsias. Apesar da admiração que muitos sentiam por sua coragem, Caitlyn também foi alvo de críticas dentro da comunidade LGBTQ, especialmente por suas posições políticas conservadoras, que alguns consideram incompatíveis com os direitos das pessoas trans. Em 2021, Jenner decidiu entrar para a política, lançando-se como candidata republicana na eleição de destituição do governador da Califórnia. Embora sua campanha não tenha tido sucesso, sua entrada na política consolidou ainda mais seu status como uma figura divisiva e controversa, mas indiscutivelmente influente.
Ao longo dos anos, Caitlyn continuou sendo uma defensora dos direitos trans, embora seu enfoque e opiniões frequentemente tenham gerado debates dentro da comunidade. No entanto, sua história é inegavelmente uma de coragem e autoaceitação. Passar de ser um ícone olímpico masculino para se tornar uma das mulheres trans mais visíveis do mundo é um testemunho de sua capacidade de se reinventar e se adaptar às circunstâncias da sua vida. A transição de Caitlyn inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a viverem de forma autêntica, e sua figura continua sendo um ponto de referência na discussão sobre gênero e identidade. Mesmo aos 75 anos, ela continua sendo uma presença ativa na cultura popular, trabalhando como colaboradora na Fox News e usando sua plataforma para defender aquilo em que acredita. Sua trajetória como atleta olímpica, estrela de reality shows, ícone trans e candidata política é única, mostrando seu talento para se manter no centro do palco cultural. Número 2. Laverne Cox, a pioneira trans de Hollywood. Laverne Cox não foi apenas uma atriz talentosa e bem-sucedida, mas também uma pioneira na visibilidade e representação das pessoas transgênero na televisão e no cinema. Nascida em 1972 em Mobile, Alabama, Cox enfrentou desde jovem a incompreensão e a rejeição por ser diferente. Aos 11 anos, o bullying escolar e a confusão sobre sua identidade a levaram a tentar suicídio, marcando um dos momentos mais sombrios de sua vida. No entanto, sua capacidade de superar a adversidade foi o que a impulsionou a seguir em frente e, finalmente, encontrar seu caminho na atuação. Após se mudar para Nova York, Laverne trabalhou em vários empregos para poder estudar atuação, perseverando em um mundo que apenas começava a dar pequenos passos em direção à inclusão de pessoas trans na mídia. Sua grande oportunidade chegou com a série Orange is the New Black da Netflix, na qual interpretou Sophia Bursey, uma detenta transgênero. Esse papel foi um marco não só para Cox, mas também para a comunidade trans em geral. Sophia foi uma das primeiras personagens transgênero completamente desenvolvidas na televisão, o que permitiu aos espectadores se identificarem com sua história e enxergá-la além dos estereótipos. A atuação de Cox foi tão aclamada que, em 2014, ela se tornou a primeira mulher trans a ser indicada a um prêmio Emmy. O sucesso de Orange is the New Black catapultou Cox para a fama internacional, mas seu impacto ia além das telas. Nesse mesmo ano, Laverne fez história novamente ao aparecer na capa da revista Time, em uma edição intitulada O Ponto de Inflexão Transgênero. Essa conquista foi monumental, não apenas pela visibilidade que trouxe às pessoas trans, mas também pela mensagem que enviou à sociedade. As pessoas trans existiam, suas histórias eram importantes e mereciam ser ouvidas. Cox se tornou uma das principais vozes na defesa dos direitos LGBTQ, usando sua plataforma para educar o público sobre as lutas e conquistas da comunidade trans. Além de seu trabalho como atriz, Laverne tem sido uma defensora ativa e produtora de conteúdo que destaca as histórias de pessoas transgênero. Ela protagonizou e produziu programas como Transforming-Me, um reality show em que mulheres transgênero ajudavam outras mulheres a transformar sua imagem e encontrar confiança em si mesmas. Ela também participou de documentários e palestras onde aborda temas como racismo, transfobia e interseccionalidade. Ao longo de sua carreira, Cox enfrentou críticas e desafios, tanto dentro quanto fora da comunidade LGBTQ. No entanto, ela soube se manter firme, usando sua influência para quebrar barreiras e desconstruir preconceitos. Em 2016, Laverne foi homenageada com um doutorado honorário pela New School, em Nova York, por seu trabalho na luta pela igualdade de gênero. Ela continua sendo uma defensora aberta dos direitos trans e uma das figuras mais reconhecidas e respeitadas em Hollywood. Sua história demonstra o poder da representatividade e a importância da visibilidade na mídia. Laverne Cox mostrou que pessoas trans não só merecem ser vistas, mas também podem ser líderes e transformar a cultura através de suas vozes e talentos. Seu legado continua crescendo e seu impacto na indústria do entretenimento e na luta pelos direitos trans segue inspirando gerações de pessoas que buscam um mundo mais inclusivo e justo.
Número 3. Elliot Page, a transformação de um ator indicado ao Oscar. Elliot Page, nascido em 1987 em Halifax, no Canadá, tem sido uma figura de destaque em Hollywood desde que alcançou fama mundial com seu papel no filme Juno, pelo qual foi indicado ao Oscar. No entanto, por trás do sucesso e da admiração que recebeu por suas atuações, Page enfrentava uma luta interna em relação à sua identidade de gênero. Ao longo de sua carreira, enquanto estrelava filmes como A Origem e X-Men, Page vivia em um conflito constante entre a imagem pública que projetava e seu verdadeiro eu. A vida de Elliot mudou drasticamente em 2014, quando deu um passo importante ao se assumir publicamente como gay durante uma emocionante conferência de direitos humanos organizada pela Campanha de Direitos Humanos. Esse foi um momento decisivo para Page, que expressou seu alívio por finalmente poder ser honesto com o mundo e consigo mesmo. Embora esse passo tenha sido libertador, a luta para encontrar sua identidade completa continuou. Apesar de seu sucesso em Hollywood, Elliot ainda sentia uma desconexão com seu corpo e sua identidade. Em 1º de dezembro de 2020, Page fez um anúncio que abalou Hollywood e o mundo inteiro. Ele revelou que era um homem transgênero, adotando o nome Elliot e passando a usar os pronomes ele e Elu. Esse foi um momento crucial não só para Page, mas para a visibilidade trans de modo geral, já que seu status como estrela de cinema e sua honestidade ao falar sobre sua transição ajudaram a mudar a percepção do público sobre pessoas trans. O anúncio veio acompanhado de uma entrevista na revista Time, onde Page falou abertamente sobre sua experiência de viver em um corpo que não correspondia à sua identidade e como sua transição, incluindo uma cirurgia de afirmação de gênero, salvou sua vida. A transição de Page não foi apenas uma declaração pessoal, mas também um ato revolucionário para a comunidade trans. Elliot se tornou o primeiro homem trans a aparecer na capa da Time, e sua coragem ao compartilhar sua história inspirou muitos a viverem de forma autêntica. Na entrevista, Page falou sobre os desafios que enfrentou antes de sua transição, incluindo a disforia de gênero e a pressão constante para se encaixar nos padrões da indústria cinematográfica. Além disso, ele destacou a importância da representatividade trans na mídia e como sua história poderia servir de inspiração para outras pessoas que enfrentam lutas semelhantes. Desde o seu anúncio, Page continuou sendo uma voz importante na luta pelos direitos das pessoas transgênero. Ele tem usado sua plataforma para defender a igualdade e dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pela comunidade, como a violência e a discriminação. Além disso, ele continuou sua carreira como ator, mostrando que seu talento e dedicação transcendem qualquer barreira. Em 2021, ele retornou ao seu papel na aclamada série The Umbrella Academy, onde seu personagem também passou por uma transição, o que foi elogiado por sua autenticidade. Número 4. Chaz Bono, o filho de duas lendas que encontrou sua verdadeira identidade. Chaz Bono, nascido como Chastity Bono em 1969, é o único filho de duas das maiores estrelas da música pop, Sonny e Cher. Crescer sob os holofotes não foi fácil para Chaz, já que desde muito pequeno esteve cercado de fama, aparecendo no famoso programa de variedades dos pais, The Sonny and Cher Comedy Hour. No entanto, por trás das câmeras, Chaz enfrentava uma luta interna que o acompanharia por grande parte de sua vida. Apesar da imagem pública que projetava, desde muito jovem ele se sentia diferente e começou a questionar sua identidade. Aos 13 anos, Chaz percebeu que era gay, o que foi o primeiro passo em sua jornada de autocompreensão. No entanto, essa descoberta inicial era apenas o começo de um processo muito mais profundo. Em 1995, decidiu se assumir publicamente como lésbica, um ato que gerou controvérsia na época, mas que também o levou a se tornar um ativista visível na luta pelos direitos LGBTQ. Seu livro Family Outing documentou sua experiência, o que o catapultou como um defensor da igualdade para a comunidade LGBTQ, embora o desconforto com sua identidade de gênero persistisse. Durante anos, Chaz continuou explorando sua identidade e, finalmente, em 2008, percebeu que ser uma mulher lésbica não descrevia completamente quem ele era.
Nesse momento, ele entendeu que, na verdade, era um homem transgênero, o que deu início a um processo de transição tanto física quanto social. Em 2010, Chais concluiu sua transição legalmente, adotando seu novo nome e tornando pública sua identidade como homem. Essa transformação não foi privada. Chais decidiu compartilhar sua história com o mundo em um poderoso documentário intitulado Becoming Chais, que estreou no prestigiado Festival de Cinema de Sundance e foi posteriormente exibido no canal de Oprah Winfrey. O documentário foi um ponto de virada para a visibilidade trans, pois permitiu que o público visse de perto os desafios emocionais e físicos envolvidos na transição de gênero e a coragem necessária para viver de forma autêntica. Becoming Chais mostrou Bono não apenas como filho de duas celebridades, mas como uma pessoa com uma história própria, cheia de luta, dor e, finalmente, autoconhecimento. Sua capacidade de se abrir ao público sobre sua transição inspirou muitas pessoas a seguir seu exemplo e a buscar autenticidade em suas próprias vidas. Chais Bono se tornou um defensor incansável dos direitos das pessoas transgênero, lutando pela igualdade e inclusão. Por meio de seu ativismo, ele trabalhou com organizações como a GLAAD e a Campanha de Direitos Humanos, usando sua plataforma para educar e lutar pela visibilidade da comunidade trans. Sua história não é apenas a de uma pessoa famosa em transição, mas a de alguém que usou sua experiência para fazer uma diferença real no mundo, inspirando outros a serem fiéis a si mesmos, independentemente das barreiras que enfrentem. O impacto de Chais vai além de sua transição pessoal. Ele escreveu vários livros, como Transition, Becoming Who He Was Always Meant to Be, onde relata em detalhes seu processo de autodescoberta e os desafios que enfrentou sendo uma figura pública. Também participou de programas de televisão e documentários que exploram temas relacionados à identidade de gênero e aos direitos LGBTQ. Por meio de seu trabalho e de sua vida pessoal, Bono demonstrou que a autoaceitação é um processo contínuo e corajoso, que pode ser transformador não só para quem o vive, mas também para aqueles ao seu redor. A trajetória de Chais Bono em busca de sua verdadeira identidade é um testemunho da resistência humana e da busca pela autenticidade. Desde sua vida sob os holofotes como filho de duas estrelas, até seu papel como ativista e defensor dos direitos das pessoas trans, Chais demonstrou que viver de forma autêntica é um dos atos mais corajosos que uma pessoa pode realizar. Hoje, ele continua usando sua voz e sua plataforma para apoiar outras pessoas em sua própria jornada rumo à aceitação e à autoafirmação, sendo um símbolo de força e esperança para a comunidade trans. Número 5, o Hunter Schafer, a ascensão de uma ativista e estrela de euforia. Nascido em 1998, Hunter Schafer cresceu em uma família religiosa na Carolina do Norte, um ambiente que nem sempre foi compreensivo com a diversidade de gênero. Desde muito jovem, Hunter sentiu uma desconexão entre o gênero que lhe foi atribuído ao nascer e sua verdadeira identidade. Embora inicialmente tenha se identificado como gay na 7ª série, logo percebeu que sua experiência ia além da orientação sexual. No 9º ano, Schafer decidiu se assumir como transgênero, o que marcou o início de um caminho de autodescoberta e ativismo. Aos 17 anos, Schafer já estava lutando ativamente pelos direitos da comunidade trans. Ela se tornou a demandante mais jovem em um processo histórico contra a Lei dos Banheiros Públicos da Carolina do Norte, conhecida como HB2, que restringia o uso de banheiros por pessoas transgênero de acordo com sua identidade de gênero. Essa lei foi amplamente criticada por ser discriminatória, e a participação de Schafer no processo ajudou a dar visibilidade à luta das pessoas trans em um estado profundamente conservador. A coragem e a determinação de Hunter nesse caso legal lhe deram notoriedade e a estabeleceram como uma ativista comprometida. À medida que Schafer ganhava reconhecimento por seu ativismo, sua carreira como modelo também decolava. Ela trabalhou para grandes marcas de moda como Dior, Gucci, Marc Jacobs, sendo uma das primeiras pessoas trans a quebrar barreiras dentro da indústria da moda. No entanto, foi sua incursão na atuação que realmente a catapultou para o estrelato. Em 2019, Hunter Schafer foi escolhida para interpretar Jules Valgen,
uma personagem transgênero, na aclamada série da HBO, Euphoria. A atuação de Schaffer foi aclamada tanto pela crítica quanto pelo público, graças à sua autenticidade e vulnerabilidade. Através de sua personagem, Hunter conseguiu representar de forma realista as lutas e complexidades de ser uma pessoa trans na adolescência, tocando profundamente uma audiência global. Além do seu trabalho como atriz, Schaffer continua sendo uma defensora ativa dos direitos LGBTQ, usando sua plataforma para educar e lutar pela inclusão e igualdade das pessoas trans. Hunter foi elogiada por sua capacidade de combinar seu ativismo com sua arte, criando uma sinergia poderosa que inspira outras pessoas a serem autênticas e a lutarem por seus direitos. Em diversas entrevistas, Schaffer falou abertamente sobre a importância da representatividade na mídia e como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para mudar as percepções sociais. Hunter também usou sua influência para falar sobre saúde mental e interseccionalidade na comunidade LGBTQ, abordando temas como racismo, transfobia e opressão sistêmica. Sua capacidade de se conectar com uma geração jovem de espectadores fez de Schaffer uma das figuras mais importantes na representação trans na cultura popular. Seu trabalho foi reconhecido internacionalmente. Em 2019, ela foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time. Número 6. Jazz Jennings. A ativista mais jovem na visibilidade trans. Jazz Jennings é uma das figuras mais importantes na história moderna da visibilidade transgênero, não apenas por sua juventude, mas pela coragem com que enfrentou sua identidade desde muito pequena. Nascida no ano 2000 na Flórida, Jazz expressou desde os 2 anos de idade que se identificava como uma menina, apesar de ter sido designada menino ao nascer. Aos 4 anos, foi diagnosticada com disforia de gênero, tornando-se uma das pessoas transgênero mais jovens a serem reconhecidas publicamente. Seu caso chamou a atenção da mídia em 2006, quando foi entrevistada por Bárbara Walters no programa 2020. Naquela época, Jazz tinha apenas 6 anos, mas sua maneira articulada de falar sobre sua identidade trans impressionou o público e a catapultou para o centro da visibilidade trans. Desde então, Jazz não só se tornou uma das defensoras mais visíveis da comunidade trans, como também uma líder de mudança para jovens transgênero em todo o mundo. Ao longo da adolescência, ela continuou defendendo os direitos das pessoas transgênero, fundando junto com seus pais a organização Trans Kids Purple Rainbow, dedicada a ajudar jovens transgênero e suas famílias. Sua missão era clara e oferecer apoio, educação e recursos para aqueles que enfrentam a disforia de gênero desde cedo, assim como ela enfrentou. À medida que crescia, Jazz enfrentou inúmeros desafios relacionados à sua identidade. Sua vida foi documentada no reality show de sucesso do TLC, E em Jazz, que acompanha seu dia a dia, destacando os desafios e alegrias de ser uma jovem trans. O programa ajudou a educar milhões de pessoas sobre a realidade dos jovens trans e mostrou a luta de Jazz para viver de forma autêntica em um mundo que muitas vezes não está preparado para aceitar a diversidade de gênero. Em Jazz, Jazz aborda temas como puberdade, discriminação e a cirurgia de afirmação de gênero. Em 2018, ela se submeteu a essa cirurgia, um marco importante em sua vida, que foi amplamente documentado em seu programa, onde falou abertamente sobre as dificuldades emocionais e físicas que esse processo envolve. Ao longo dos anos, Jazz também tem sido uma voz aberta sobre sua saúde mental e os desafios relacionados à imagem corporal. Em diversas entrevistas e em seu programa, ela falou sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade, algo que muitas pessoas trans enfrentam devido à rejeição social e à discriminação. No entanto, sua coragem para falar sobre esses temas tem sido inspiradora para muitos, mostrando que é possível encontrar força mesmo nos momentos mais difíceis. O legado de Jazz Jennings é de coragem, autenticidade e empoderamento. Apesar de sua pouca idade, ela conseguiu o que muitas pessoas só sonham em usar sua plataforma para mudar o mundo. E fez isso com uma maturidade e uma determinação que inspiram jovens e adultos igualmente.
Ela continua sendo uma das vozes mais influentes na luta pela aceitação e pelos direitos das pessoas transgênero, e sua história serviu para dar visibilidade aos desafios e conquistas da comunidade trans a partir de uma perspectiva jovem e moderna. Número 7. Las Wachowski, revolucionárias do cinema e pioneiras transgênero. Lana e Lily Wachowski são, sem dúvida, duas das cineastas mais influentes e revolucionárias do cinema contemporâneo, não apenas por suas contribuições para a ficção científica, mas também pelo impacto que tiveram na visibilidade transgênero. As Wachowski alcançaram fama mundial com a trilogia Matrix, que não só redefiniu o gênero da ficção científica, como também apresentou uma visão ousada sobre a natureza da realidade, a identidade e a libertação pessoal. Temas que, à medida que suas vidas evoluíram, ganharam uma relevância ainda maior. Nascidas como Leo e Andy Wachowski, ambas cresceram em Chicago, em uma família de origem polonesa e católica. Desde cedo, demonstraram interesse por narrativa e criação de mundos, e logo começaram a trabalhar na indústria do entretenimento. No final dos anos 90, alcançaram a fama com o sucesso massivo de Matrix, um filme que misturava ação, filosofia e efeitos especiais revolucionários. Apesar do sucesso no cinema, as Wachowski sempre mantiveram um perfil relativamente discreto em relação à sua vida pessoal. No entanto, no início dos anos 2000, começaram a circular rumores sobre a transição de Lana Wachowski. Só em 2008, após a estreia de Speed Racer, Lana confirmou publicamente sua transição de gênero, marcando um momento crucial para a visibilidade trans em Hollywood. A revelação foi recebida com surpresa por muitos, mas também com admiração pela coragem que significava ser uma figura tão reconhecida na indústria do cinema e se assumir publicamente como transgênero. Sua história de transição foi acompanhada de perto pela mídia, mas Lana sempre manteve uma postura discreta, preferindo que seu trabalho falasse por si só. Anos depois, em 2016, Lily Wachowski também anunciou sua transição, completando um processo que já estava em andamento há vários anos. A revelação de Lily foi menos midiática do que a de sua irmã, mas igualmente importante para a visibilidade trans em Hollywood. As duas irmãs não só revolucionaram o cinema com seus filmes, como agora também estavam revolucionando a forma como as pessoas transgênero eram percebidas na indústria do entretenimento. As Wachowski usaram sua plataforma para promover a visibilidade trans e lutar pelos direitos das pessoas LGBTQ. Através de seus filmes e séries, como Sense8, elas exploraram temas de identidade, gênero e a luta pela autoaceitação em um mundo que nem sempre é compreensivo. Sense8, em particular, foi aclamada por sua representação de personagens LGBTQ e seu enfoque na conexão humana através das diferenças, algo que ressoou profundamente com o público global. Além de suas inovações cinematográficas, as Wachowski trabalharam em vários projetos que abordam temas sociais importantes, incluindo a opressão sistêmica e os direitos humanos. Como cineastas e como mulheres trans, elas demonstraram que as barreiras de gênero e as expectativas sociais podem ser desafiadas e superadas, tanto na vida pessoal quanto na artística. Hoje em dia, Lana e Lily Wachowski continuam sendo figuras cruciais na luta pela igualdade e visibilidade trans, não só em Hollywood, mas no mundo todo. O impacto delas vai muito além de seus filmes. Elas são um símbolo do que significa ser fiel a si mesmo, independentemente das dificuldades ou das expectativas da sociedade. O legado delas como pioneiras transgênero na indústria do entretenimento continua crescendo, inspirando novas gerações de cineastas e ativistas a viverem sem medo e a contarem suas histórias. Número 8. Laura Jane Grace, punk rock e disforia de gênero. Laura Jane Grace, nascida em 1980, sempre foi uma rebelde com uma causa. Desde muito jovem, ela encontrou consolo na música punk e, aos 12 anos, comprou sua primeira guitarra. Sua vida foi marcada por uma infância instável, com mudanças constantes devido à profissão militar do pai e uma adolescência cheia de conflitos internos, abuso de substâncias e problemas com a autoridade. Em 1997, ela fundou a banda Against Me.
que rapidamente se tornou um símbolo do punk político e um refúgio para aqueles que questionavam o sistema. No entanto, por trás de sua presença feroz no palco, Gracie lutava com uma profunda disforia de gênero. Em maio de 2012, ela surpreendeu o mundo ao se declarar publicamente como mulher transgênero em uma entrevista para a revista Rolling Stone. Não foi apenas uma revelação pessoal, mas também um terremoto no mundo do punk rock, que até então nunca tinha visto uma figura tão proeminente fazer uma transição de gênero. Laura Jane Gracie abraçou sua identidade, escolhendo seu novo nome em homenagem ao que poderia ter sido seu nome de nascimento, caso tivesse sido designada como mulher. A coragem de Gracie não se limitou apenas à sua transição pessoal, mas ela também lançou um projeto solo, Laura Jane Gracie and the Devouring Mothers, e continuou fazendo música e ativismo. Sua transição foi documentada em seu livro Trane, Confissões do Punk Rock Mais Infame Anarquista Vendido, onde ela narra sua jornada de autodescoberta e luta. Ao longo de sua carreira, Gracie continuou sendo uma voz influente na comunidade trans e um exemplo de autenticidade no mundo da música. Número 9. India Moore em moda, ativismo e estrelato. India Moore, nascida em 1995 no Bronx, Nova York, é uma figura icônica não só no mundo da moda, mas também no ativismo trans. Desde muito jovem, India sentiu uma desconexão entre sua identidade e o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Aos 14 anos, teve que deixar sua casa devido à falta de aceitação por parte da família e passou a adolescência em lares adotivos. Embora tenha abandonado a escola no 10º ano devido ao bullying, nunca deixou de lutar por sua verdade. India começou a trabalhar como modelo aos 15 anos, abrindo caminho em uma indústria que muitas vezes não estava preparada para aceitar pessoas que não se encaixavam nos padrões tradicionais. Trabalhou para grandes marcas como Dior e Gucci, mas logo percebeu que o mundo da moda não era suficiente. Sua verdadeira paixão a levou para a atuação, onde encontrou uma plataforma para contar histórias que ressoavam com sua própria experiência. Sua grande oportunidade veio com a série Pose, onde interpretou Angel Evangelista, uma personagem que ajudou a dar visibilidade às vivências das pessoas trans em um contexto de luta e resiliência. India se tornou uma figura influente, não apenas por sua atuação, mas também por seu ativismo em defesa dos direitos das pessoas transgênero e não binárias. Em 2019, a revista Time a incluiu em sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ao longo de sua carreira, India usou sua plataforma para falar sobre os desafios da juventude trans e a importância da visibilidade e do apoio. Sua história é um testemunho de força e resistência em um mundo que ainda está aprendendo a aceitar a diversidade de gênero. Número 10. Janette Mook, quebrando barreiras e liderando com sua história. Janette Mook, nascida em 1983 em Honolulu, Havaí, tem sido uma voz poderosa na luta pela igualdade de gênero e pela representatividade das pessoas transgênero, especialmente das pessoas negras. Desde cedo, Janette sabia que sua identidade de gênero não correspondia ao gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Assim como muitas outras pessoas trans, ela enfrentou desafios durante a juventude, incluindo a necessidade de financiar sua transição médica, o que a levou a se envolver com o trabalho sexual ainda jovem. Apesar desses obstáculos, Mook nunca permitiu que seu passado definisse seu futuro. Ela se destacou na escola, jogou vôlei e encontrou apoio em uma comunidade de mulheres trans que lhe ensinou o valor da autoaceitação. Com uma determinação forte, Janette continuou seus estudos e se formou com honras na Universidade de Nova York, onde estudou jornalismo. Ao longo de sua carreira, Janette usou sua história pessoal para romper as barreiras do silêncio e da estigmatização em torno das pessoas trans, especialmente aquelas que enfrentam interseções de raça e classe. Em 2014, Janette publicou seu primeiro livro, Redefining Realness, uma autobiografia que rapidamente se tornou um best-seller e um manifesto sobre a luta e a resiliência das pessoas trans. Além de seu trabalho como autora, Janette foi produtora executiva e roteirista da aclamada série Pose, onde foi pioneira na representação de histórias trans na televisão.
Mook tem sido uma líder vocal na luta pela igualdade de gênero e continua inspirando pessoas do mundo todo com sua coragem e sua habilidade de transformar suas experiências em um chamado por justiça.